Do uso de agrotóxicos, que é muito comum em diversas culturas como forma de combater pragas, fungos, insetos durante o cultivo de plantas. Tem aquelas frutas e hortaliças, mas existem várias regras que precisam ser seguidas para que elas possam ser utilizadas. Gente, em casa aí nem se fala, né? Como a gente deve proceder, como é que vai fazer, né? Como é que se faz para limpar, fazer a limpeza, para tentar reduzir o impacto desses elementos químicos na nossa casa. E é o que a gente vai saber agora nessa reportagem. Como é que você pode fazer para não consumir tanto agrotóxico no seu dia a dia? Olha só. Com certeza você já deve ter se perguntado. Afinal, o que são os agrotóxicos? São substâncias químicas que servem para auxiliar na defesa de plantas. Servem para combate de insetos praga, para combate de plantas daninhas e para combate de fungos e fitopatógenos em plantas que causam doenças. Para um alimento chegar na mesa com toda beleza e frescor, ele precisa passar por um rigoroso processo, que envolve também a utilização dos agrotóxicos, que, se usado de maneira incorreta, pode provocar danos ao meio ambiente, como contaminação do solo, além de prejuízo à saúde. Os agrotóxicos eles passam por 3 ministérios para poder serem aprovados. Então eles vão passar pelo MAPA para ter a sua eficiência agronômica comprovada. Eles vão passar pelo Ministério do Meio Ambiente para ter a sua segurança do ponto de vista ambiental pelo meio do IBAMA, e ele vai passar pelo Ministério da Saúde por meio da Anvisa, para ver a dose certa que não vai causar mal às pessoas. Presente no cotidiano de muitos brasileiros, alguns alimentos aparecem na lista dos mais contaminados, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre eles está o pimentão, a goiaba, cenoura, tomate, alface, uva, manga, abacaxi e a batata doce. O que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai escolher? Escolher os produtos que a gente tem uma confiança maior em termos de produção e fazer os cuidados de higiene adequada, né? Cocção adequada, e aí a gente minimiza esses efeitos, mas a gente não consegue, infelizmente, eliminá-los por completo. Outro cuidado que a população deve ter é com a higienização correta dos alimentos antes do consumo. Acredito que ninguém vai pegar uma fruta, como você vê aqui, que é exposta do jeito que é, para colocar em uma geladeira, né? Dentro da sua geladeira, levar uma bactéria da rua para dentro da sua casa. Até porque a gente sabe que a geladeira é um canto que já tem bastante bactéria, né? Eu acredito que ninguém vai pegar uma verdura do estilo que vive aqui e levar e colocar diretamente na geladeira. Pelo menos eu costumo lavar, né? Não sei se todo mundo faz igual. Eu lavo com água corrente e uso vinagre. Eu não uso outro produto, não. Eu uso vinagre nas frutas para lavar, para limpar a geladeira. É o produto que eu uso. Eles são passados no hipoclorito e a gente coloca dentro do saquinho e já coloca dentro de uma caixa para poder ir para a residência. Mas a gente alerta para quando receber, antes de guardar, uma segunda higienização, né? Das hortaliças, das frutas. O ideal é que a gente faça a higiene correta, e aí existem, como eu falei, né, alguns produtos mais indicados e existem alguns mitos também, que é importante que a gente fale. Exemplo, quando a gente deixa o alimento de molho apenas em vinagre e água, a gente não tem uma efetividade na eliminação desses componentes que podem dar doenças, né? Então, o ideal é que se faça a higiene com água e depois utilize ou hipoclorito, como a gente já falou, como a água sanitária, que a gente já falou, e existem alguns produtos específicos para higiene de hortaliças que você encontra no supermercado ali na própria parte onde ficam os alimentos, as frutas, as hortaliças. Sempre vai ter ali uma prateleira, uma gôndola com esses produtos. Explicar na prática como fazer da melhor maneira essa higienização dos alimentos. A Larissa separou aqui, né, um passo a passo para a gente explicar para o pessoal que está em casa fazer bem direitinho, mas antes, né? A gente tem aqui o exemplo, comprei alface, tomate, cheguei do supermercado. O ideal é a gente já guardar na geladeira, só lavar quando for consumir, ou já faz essa higienização assim que chega do mercado? Isso vai depender muito da rotina de cada pessoa. O ideal é que a gente faça essa higiene após o alimento já estar gelado. Então, o que a gente preconiza é, chegou, não consigo fazer essa higiene e não vou consumir esse alimento agora, guardo na geladeira. É importante falar o local onde esse alimento precisa ser guardado. A gente coloca ele lá naquele gavetão, embaixo, na parte mais
embaixo da geladeira. Por quê? Porque são alimentos que chegaram e ainda não foram higienizados. E aí, assim, a gente não tem a contaminação dos alimentos já pré-prontos ou prontos para consumo que estão ali guardados naquela geladeira, certo? E aí, como que a gente faz isso? Chegamos no supermercado, podemos tirar as embalagens, guardar esses alimentos ali por mais ou menos umas 2 horas. Depois, a gente retira esses alimentos, faz a higiene e aí a gente deixa eles guardadinhos já prontos para consumo. Perfeito. Para fazer essa higiene, vamos pegar aqui na prática como é que a gente deve fazer. Certo. Primeiro, a gente precisa tirar as sujidades. Como que a gente faz isso? A gente vai ali botar esse alimento em água corrente. O ideal é que a gente use um detergente neutro. E aí, esse alimento aqui, agora a gente vai colocar de molho na solução clorada, né? E aí vai ser aquela que você tiver mais acesso. Ou água sanitária ou hipoclorito, por exemplo. E aí, na embalagem, sempre vai ter ali a quantidade que você vai diluir. Esse aqui, por exemplo, a gente usa 5 ml para 1 litro de água. Então, você vai lá medir, 5 ml é a mesma coisa que uma colherzinha de chá, ok? Ah, não, eu prefiro usar a água sanitária própria para a higiene de alimentos. Como que eu vou diluir? A gente vai colocar 1 colher de sopa, que é aquela colher grandona, certo? Para cada litro de água. E aí, depois de fazer essa diluição, a gente vai deixar o alimento submerso ali por pelo menos 10 minutinhos, tá? E aí, a gente pode secar e guardá-los na geladeira ou consumi-los em seguida.